Pessoal do Falando do Reino, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou a Evelyn, você está no canal Falando do Reino. E hoje nós vamos falar sobre as 7 cartas escritas para as 7 igrejas do Apocalipse. Então, se você já gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e mande esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, para elas conhecerem mais de Jesus e conhecerem mais do Reino. Então, vamos lá? Para entendermos melhor o contexto e aonde eu quero chegar, vamos ver um pouco o que estava acontecendo nessa época. Nessa época, os cristãos estavam sofrendo uma perseguição e João foi vítima deles. João era apóstolo de Jesus. Ele foi um dos 12 discípulos que ficou com Jesus. João era basicamente o discípulo amado, na qual ele escreveu 5 livros: as 3 epístolas de João, João e Apocalipse. Ele foi o discípulo em que Jesus disse que ele não morreria até saber do reino de Deus. Isso está lá em João, capítulo de número 21. Vamos lá dar uma olhada? E assim está em João, capítulo 21, versículo 21. Vendo Pedro disse: Senhor, e deste, que será? Versículo 22. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então aqui, Jesus estava dando as últimas instruções aos discípulos, e aí Pedro faz essa pergunta: o que aconteceria com João? Então, aí Jesus fala que não importava, que se ele quisesse que João ficasse com ele até quando ele viesse. Então, o que dava a entender que João não morreria. E foi isso que se espalhou entre os discípulos ali. Eles falaram que João não ia morrer, etc. E foi assim, e todo mundo acreditou nisso, e etc. Até que foi isso mesmo. João morreu de causas naturais. Não se sabe muito bem ao certo do que ele morreu, mas ele morreu de causas naturais. Enquanto os outros discípulos morreram decapitados, crucificados, morreram nos leões. E isso que aconteceu por causa da perseguição. Então, João estava vivendo nisso aí, perseguição, matança dos seus irmãos amados, e era sobre isso que eles estavam vivendo. Até que, em meados aí de 90, 95 depois de Cristo, João ele é condenado pelo imperador. Ele é condenado a ser jogado num caldeirão de azeite fervente. Então, iria ser jogado lá para ele morrer queimado e etc. Então, só que ele é jogado e pela promessa de Jesus, que diz que João não iria morrer, ele sobrevive, ele fica ileso e fica assim. Até que o imperador, se eu não me engano o nome dele é Domiciliano, se eu estiver errada vai aparecer o nome dele aqui, mas ele ficou muito irado com isso, como que ele tinha sobrevivido, como que João tinha sobrevivido a tudo aquilo. Então João foi enviado para a ilha de Patmos, onde ele ficaria lá e se isolaria, morreria de fome, de sede, de animais perigosos. Então era isso que ele queria. Bom, a ilha de Patmos era mais ou menos isso aqui, e ela estava uma distância bem longe de Roma, muito longe mesmo, era uma ilha isolada, e João ficou lá por um grande período de tempo. Então, a gente já pode começar a falar sobre Apocalipse e de como tudo começou. João, ele estava, lá, creio eu, colhendo as suas comidinhas para ele comer, fazendo uma fogueirinha para ele lá, até que Jesus aparece para ele. Ele aparece dessa forma: Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmínia, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Que essas são as 7 igrejas que vão para 7 cartas, que vão nos 7 avisos, e é isso, são nessas que a gente vai aprofundar. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça era de cabelos brancos como a lã, como a neve, e olhos como que de fogo. E nos seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era como de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando vi, caí sobre os meus pés, como morto.
E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E escreve essas coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas vão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Como sabemos, Apocalipse é cheio de ilustrações, como a besta e essas outras coisas. Besta e por aí vai. Porque a gente sabe que o anticristo, a besta é o anticristo. E o dragão é Satanás. É cheio de representações. Cheio de alusões, entende? Então, aí aqui já está explicando que os 7 castiçais que João viu eram as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os 7 anjos, que na verdade são os pastores. Os pastores da igreja são os anjos, podemos assim dizer. Então, a gente já vai começar aqui a falar sobre a primeira estrela, o primeiro castiçal, a primeira igreja, que é Éfeso, né? Já começamos aqui com Éfeso. A gente vai ver os pós e os contras, e se tiver contras, o que a igreja podia fazer para melhorar, e a gente vai aplicar essa cura nos dias de hoje. Eu vou chamar essa solução que Jesus dá para as igrejas de cura. Porque essas igrejas, as que têm os contras, né, que a gente vai ver, elas precisavam de uma certa cura. Tem umas que a gente vai ver que não tem o primeiro amor, no caso de Éfeso. Tem umas que a gente vai ver que são mornas, no caso de Laodiceia, se eu não me engano. Isso, Laodiceia. Mas a gente vai ver umas que estavam em perfeito estado, em que Jesus se agradava, e que as perfeitas obras estavam lá, e sobre isso. Então, vamos lá. Os pós, né, os primeiros, as coisas boas que tinha em Éfeso. A igreja de Éfeso trabalhava na obra de Deus, eles tinham paciência, então quando vinham as tribulações, eles lidavam com calma, eles eram de boa, eles eram bem tranquilos. E eles punham à prova os mentirosos. O que acontecia ali? Os pregadores, eles iam lá e punham à prova os pregadores. Tá, isso é verdade? Então prova. Eles viam quem eram os mentirosos ou não. Isso está em Apocalipse capítulo 2, que é a primeira carta aos Éfesos, que está mais ou menos assim. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que dizem ser apóstolos e ou não são, e tu os achastes mentirosos. Então, aqueles que se diziam que eram apóstolos, eles iam e punham a prova e viam que eles não eram. E lá eles consideravam os mentirosos. E sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não descansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras boas obras. E quando, não brevemente, a te virei, e tirarei de seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, aqui, né, foi o que eu falei. Eles tinham paciência, eles trabalhavam a prova de Deus, punham a prova os mentirosos, e outra coisa, eles aborreciam as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas, eles eram grupos que procuravam, como posso dizer, procuravam confundir a cabeça dos crentes. Tipo, eles estavam na igreja e começavam a ensinar coisa que não tinha nada a ver com nada. E esse grupo, eles começaram a se dividir entre as igrejas e começaram a falar sobre coisas que não tinham nada a ver com nada, e as pessoas, a maioria, iam acreditando. Mas como Éfeso, eles já eram mais provados na palavra, eles já sabiam e tal, eles punham a prova, então eles aborreciam o que os nicolaítas faziam. Então, e Jesus aborrecia isso também, né? Até porque heresia, né? Então, aí Jesus fala que isso também era bom entre eles, mas que eles tinham deixado o primeiro amor.
O primeiro amor é quando você aceita Jesus e tá queimando por ele. Isso tem acontecido muito nos nossos dias. As pessoas têm se esfriado, esquecido as obras do primeiro amor. Porque quando a gente tá no primeiro amor, a gente quer queimar, a gente quer falar do amor de Jesus, a gente não falta nos cultos, a gente fala da palavra de Deus, canta, prega e faz isso e aquilo, mas quando aí a gente vai passando 1, 2, 3, 4, 10 anos de crente, 20 anos de crente, 30 anos de crente, aí quando vê, já não tem mais aquela chama, já não tem mais já não tem mais o primeiro amor, e aí a gente vai se esfriando. Então isso é que Jesus fala, ó, vocês estão esfriando, estão deixando o primeiro amor, estão deixando as obras do primeiro amor, isso não pode. Então, ó, isso aí eu aborreço de vocês se arrependa aí e volta pro primeiro amor. Lembra da onde você caiu, lembra da onde eu te tirei, lembra da onde o que aconteceu, você volta pro primeiro amor. Essa é a cura. A cura para essa igreja é voltar-se para Deus e para praticar o verdadeiro amor. Voltar àquelas obras, voltar a queimar por Jesus, voltar a falar da palavra de Deus, voltar a pregar nas ruas. É isso que a gente tem que fazer, que Éfeso precisava fazer para não ser tirado o seu castiçal e comer do fruto da árvore da vida. Porque Jesus fala que aquele que vencer, ele dará o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então era isso que Éfeso precisava fazer. Agora vamos falar da igreja de Esmirna, que é a segunda igreja, segundo castiçal, e o pastor que está em Esmirna, a segunda estrela. E isso é escrito assim: e ao anjo que está em Esmirna, escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem Deus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temos das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da sua segunda morte. Então, aqui, o que a gente pode ver? Que Esmirna era uma igreja sofredora. Era uma igreja meio que pobre, porque eles não tinham muitas coisas, porque eles eram sofredores, então eles não iam ter muita coisa. Mas aqui, Jesus fala que eles eram pobres, mas eles eram ricos. Ricos em que, Evelyn, se eles eram pobres? Eles eram pobres em dinheiro, mas eles eram ricos em espírito. Eles eram ricos em verdade. Era nisso que eles eram ricos. Então a igreja era uma igreja boa. Era uma igreja que não tinha mentira, não tinha pecado. Era uma igreja que era unida. Era uma igreja rica em Cristo Jesus. E por que Jesus fala que aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que ficar com Cristo até o final, ele não receberá dano da segunda morte? Porque aquela igreja ia sofrer tribulação, ia sofrer perseguição. Então eles iam morrer por amor de Cristo. Mas aí Jesus fala que se eles vencessem, se eles ficassem com ele até o fim, eles não passariam pela segunda morte, que seria morrer no lago de fogo e enxofre. Era isso que ele queria dizer. Essa igreja, por incrível que pareça, não tem contras, tipo, é uma igreja bem perfeita, assim, aos olhos de Deus. Agora nós vamos falar da igreja de Pérgamo. É a terceira estrela, o pastor de Pérgamo, e o terceiro castiçal, que é a igreja em Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que onde está é o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios e da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Então, a gente vai ver os pós. Os pós é que eles eram uma igreja forte, eles não negavam o nome de Jesus, e não guardavam o nome de Jesus. Então, eles iam, falavam de verdade, falavam mesmo. Eles eram uma igreja forte, e eles não negavam a fé, né? Eles falavam mesmo que eram crentes, etc.
E então, o contra deles. Eles aceitavam o pecado, eles seguiam os nicolaítas, que eram aqueles grupos que defendiam heresias e qual Jesus aborrecia. Eles tinham a doutrina de Balaão, que eles ensinavam a lançar tropeços lá sobre o povo de Israel e etc. Era isso. A cura para este povo era eles se arrependerem dos pecados dele e voltar, né, pro amor de Cristo. Era basicamente isso, se arrepender. Se eles se arrependessem dos seus pecados, eles iam voltar pro amor de Cristo. Era basicamente isso. A quarta igreja é a igreja de Tiatira, o quarto castiçal, a quarta estrela, e vocês já entenderam. E está escrito assim: E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as suas obras, e o teu amor, e o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolerastes a Jezabel, que, mulher que se diz profetiza, ensina e engana meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virará grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos e a todas as igrejas, e saberão que eu sou aquele que sonda as mentes dos corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo que vós e os restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não os porei, mas o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei o poder sobre as ações. E com vara de ferro os regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça e que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Tiatira, elas eram um pouco... Elas tinham muitas obras, né? Elas faziam coisas por amor de Cristo, mas o que elas tinham é que eles aceitavam as heresias, aceitavam a prostituição, a idolatria. E então Jesus falou que se eles não se arrependessem, eles iam ser tribulados, passar por tribulações, as pessoas que faziam, né, aquilo que não agradava a Deus, eles iam passar por tribulações até eles se arrependerem. E que Jesus tinha dado tempo para eles se arrependerem, mas eles não se arrependeram. Então isso aconteceria se eles não se arrependessem de seus pecados. Então a cura para essa igreja seria um arrependimento com urgência, porque Jesus já tinha dado tempo para eles se arrependerem e eles não se arrependeram. Então essa é a cura para essa igreja. A quinta estrela, o quinto castiçal, é o pastor de Sardes e a igreja em Sardes. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve isto. Diz que tem 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as suas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda-o e o arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás do que hora sobre ti virei. Mas também tendes Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja já era um pouco mais complicada, porque a maioria já estava morto, já estava esfriado há muito tempo, já nem lembrava mais do que era o primeiro amor, igual Éfeso, mas eles estavam mortos tanto em obras quanto em amor, e já estavam mortos em tudo. Éfeso ainda vivia das obras, ainda fazia obras, ainda tinha paciência, ainda tinha fé, mas Sardes já não tinha mais isso. Sardes já era morto em tudo, era morto em obras, era morto em amor, morto em fé, mas tinha alguns crentes que conseguiram, né, continuar vivos, até porque Sardes tinha o nome de quem vive, mas estava morto. Mas tinha alguns remanescentes ali que ainda estavam vivos. E Jesus disse que estes poderiam andar de branco com ele, porque elas eram dignas disso. Esse é o único pós, né, o único lado bom, ponto bom que Sardes tinha.
Já os contras, eles estavam frios, estavam dormentes espiritualmente, eles estavam dormindo, eles estavam praticamente mortos. A cura para essa igreja era lembrar do que foi dito a eles e se arrepender. Eles tinham que lembrar do que os pastores ensinavam, tinham que lembrar de tudo que eles já tinham aprendido e se arrepender e voltar, né, e acordar da morte espiritual, da dormência espiritual, acordar, assim, ressuscitar da morte espiritual e começar a fazer obras e ter amor ao próximo. Isso. Agora, a igreja que eu quero falar é sobre Filadélfia. Filadélfia é uma igreja que eu estava bem ansiosa para falar sobre, até porque essa igreja é demais. E é um anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto que diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui, os pós, a igreja era fiel, eram perseverantes e guardavam a palavra. Então, tipo, eles eram praticamente perfeitos em obras. Eles tinham fé, eles eram perseverantes, eles guardavam a palavra de Deus, eles não negavam o nome de Jesus. Então, eles eram muito crentes, podemos assim dizer. Então, aqui Jesus fala que iriam vir tribulações sobre todo mundo, mas que ele estaria com eles e que Então, gente, deu um probleminha aqui no meu celular e ele parou de gravar. Mas voltando aqui, o que eu tava querendo dizer é que quando a sinagoga de Satanás se levantasse, os judeus que diziam que eram judeus, mas eles não eram judeus, quando eles se levantassem, eles iam se dobrar ao joelho e adorar a igreja de Laodiceia, porque eles eram bons, assim, eles eram, tipo, crentes mesmo. E tanto que eles têm vitamina espiritual, né, que é a porta que Deus abriu, ninguém fecha, e a porta que Deus fechou, ninguém abre. Era isso que eles viviam, era o que eles viviam ali. E agora a gente vai para a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, quando eu li, eu fiquei tipo, sério? E acho que vocês vão ficar assim também. Vamos lá, tá assim. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eis que eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci, me assentarei com o meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente vê aqui que na igreja de Laodiceia, eles já estavam meio que tendo uma coisa assim mais, como podemos dizer, um pouquinho mais perigosa, né? Porque eles já estavam vivendo ali uma benca espiritual. Eles eram soberbos, eles falavam tanto de coisa assim que não agradava a Deus. E eles não tinham, para vocês terem uma noção, eles não tinham nenhum ponto forte com Deus. Eles não tinham ponto forte. Eles só tinham coisas ruins. Eles eram mornos, desgraçados, miseráveis, pobres. Eles eram cegos, indiferentes, soberbos e autossuficientes. Então eles eram tudo menos
menos bons, né? Eles eram soberbos, eles eram tipo, eles se achavam bam. E Deus falou pra eles: vocês são ricos? Vocês são ricos? Mas vocês são pobres. É diferente do que ele disse pra outra igreja que, se eu não me engano, falou pra igreja de Esmirna. Ele falou que eles eram pobres, mas eles eram ricos. E aqui ele tá dizendo ao contrário pra Laodiceia. Estão dizendo, ó, você é rico, mas tu é pobre. Compra de mim o ouro e me dá e dá que eu dou veste pra vocês. Porque vocês estão em uma decadência danada. Então, a cura pra essa igreja: arrepender-se com urgência, buscar os frutos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, bondade, fé e gozo, porque era tudo o que estava faltando ali. Porque eles podiam até ter uma igreja bonita, podia até tudo ali, mas não é o exterior que importa, sim o interior. O que você apresenta para Deus, é isso que está importando. Então, é basicamente isso que eu queria passar pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com todas as suas redes sociais. É isso, até a próxima. Tchau, tchau!